Saudações, saudações, meus amigos e minhas amigas no Catãs. Bem-vindos para mais uma aula no nosso canal. Hoje é sobre direito penal. E, na verdade, o tema foi sugerido pela doutora Rita Dulcelinas, que é o nome correto. Bem-aja, não esqueçam que vocês também têm a possibilidade de estar a sugerir temas. E o tema em questão é a questão da inimputabilidade no direito penal. Vamos descobrir, afinal de contas, sobre o que se trata quando ouvimos a falar da inimputabilidade no direito penal. Então, se és novo no canal, começa já por subscrever. Sou Ciro Teixeira e esta é a nossa família no Catãs. Saudações novamente, meus amigos. Como eu já disse, vamos falar sobre a inimputabilidade no direito penal. O que viria a ser? Neste caso, vamos entender, sendo mais direto, quando falamos de inimputabilidade no direito penal, está-se a referir às situações que, na verdade, um indivíduo pode cometer determinado tipo criminal previsto pelo Código Penal e não arcar com nenhuma responsabilidade penal. Em outras palavras, a inimputabilidade no direito penal refere-se às situações que, pese embora se verifique um tipo penal, nesse caso, um tipo de comportamento que o Código Penal apresenta como sendo criminoso, e na verdade o indivíduo apresenta esta conduta, só que há um afastamento da responsabilidade penal. E neste caso precisamos saber, afinal de contas, quais são as situações em que pode verificar-se um tipo penal, nesse caso um comportamento típico, neste caso o Código Penal apresenta como sendo criminoso, mas há a isenção da responsabilidade penal. Na verdade, o Código Penal apresenta, mas antes de trazermos a inimputabilidade no direito penal, que são as situações que há o afastamento da responsabilidade penal, devo trazer aquilo que é a imputabilidade penal. Ou seja, regra geral, o Código Penal traz aquilo que é a imputabilidade no direito penal. Basta o indivíduo ter um comportamento típico, que com certeza vai sofrer aquilo que é a responsabilidade penal. Só que o Código Penal, a questão da imputabilidade do direito penal, traz uma idade a aplicar-se àquilo que é a responsabilidade penal. Vou convidar-vos, na verdade, a lerem o artigo 17 do Código Penal, que fala sobre a imputabilidade em razão da idade. Quer dizer que no direito penal, para falar-se de responsabilidade, há uma idade determinada para que este seja um sujeito com a capacidade de já ser responsabilizado criminalmente. Certa e o resposta. artigo 1º vai dizer o seguinte: a imputabilidade penal adquire-se sem prejuízo do disposto nos números seguintes aos 16 anos de idade. Ou seja, regra geral, a responsabilidade penal começa a partir dos 16 anos. Então, aquela conversa de dizer menores de idade não podem ser responsabilizados, aqui, na verdade, um paradoxo, porque a Constituição diz que a maioridade se alcança aos 18, mas aqui o legislador entende poder subtrair um pouco para poder já responsabilizar criminalmente. Pronto, é uma conversa que eu não trago para este vídeo. Um dia poderemos falar sobre isso. Mas, no âmbito do direito penal, a questão de ser imputável não é encarada na lógica de só da maioridade que fala-se 18 anos, não. Basta o sujeito que ter o comportamento típico, ter 16 anos de idade, que já pode sim ser responsabilizado criminalmente. E agora, na verdade, já sabemos que a responsabilidade penal, a imputabilidade no direito penal, começa a partir dos 16 anos. Vamos trazer o que a doutora Dulce deseja saber, que fala-se, na verdade, sobre a inimputabilidade do direito penal. Neste caso, as situações que, pese embora haja o comportamento típico, como é que é afastada a responsabilidade. O próprio Código Penal, na verdade, traz, e no mesmo artigo, vou trazer-vos o primeiro, que é o afastamento em virtude da idade. Pensem comigo. Há pouco eu disse que, na verdade, a responsabilidade penal começa aos 16 anos. E se um indivíduo de 15 anos para baixo cometer o crime, o que é que acontece? Na verdade, aí estamos diante de um afastamento da responsabilidade criminal, em virtude de quê? Da idade. E, na verdade, o presente artigo que já lemos, o artigo 17, no seu número 2, vai dar a resposta.
Os menores abaixo de 16 anos estão sujeitos à jurisdição dos tribunais de menores e, em relação a eles, só podem ser tomadas medidas de assistência, de educação ou de correção previstas em legislação especial. Ou seja, os indivíduos que tenham 15 anos para baixo, pois embora tenham tido ou possam ter um comportamento típico que o Código Penal prevê como sendo criminoso, a estes não pode ser aplicada uma responsabilidade penal. Deverá antes, na verdade, ser aplicada uma assistência, uma correção. Fazer esta criança ver que, na verdade, o comportamento em si é criminoso, é errado, para que não volte a cometer. Mas agora, ser aplicada uma pena e esta criança cumprir, há logo um afastamento. Então, se uma criança de 15 anos para baixo ter um comportamento típico, não poderá ser responsabilizado criminalmente. Não pode, porque o Código Penal faz questão de afastar. E aqui falamos de que inimputabilidade em razão da própria idade. Por isso, de inimputabilidade ser referente às situações em que, pese embora haja o comportamento típico, ao afastamento da responsabilização penal. Temos ainda mais uma forma de inimputabilidade no direito penal, que é referente aos famosos malucos, passa aqui o termo, que encontramos delimitados, na verdade, pelo artigo 18 do Código Penal, que vai dizer o seguinte: inimputabilidade em razão de anomalia psíquica. Vamos lá ler. É inimputável quem, por força de anomalia psíquica, for incapaz, no momento da prática do facto, de avaliar a ilicitude deste ou de se determinar de acordo com essa avaliação. Vou ler o ponto 2. A imputabilidade não é excluída quando a anomalia psíquica tiver sido promovida pelo agente com a intenção de praticar o facto. Já vou falar daqui a pouco sobre o ponto 2. Mas o ponto primeiro, neste caso o número 1, se refere aos indivíduos que padecem de uma anomalia psíquica, que não têm o discernimento de avaliar o comportamento que estão a ter, se é lícito, se é ilícito, se é correto, se é errado. Não há este discernimento. Na verdade, há um afastamento da responsabilidade penal. Então, um conselho a ser dado: um maluco quer bater-te, quer dar-te com algo, conselho de amigo, foge, não traz problemas. Porque, na verdade, este indivíduo é excluído da responsabilidade penal, atendendo à questão da anomalia psíquica. Aqui a questão da inimputabilidade em virtude da anomalia psíquica, que o artigo 18 do nosso Código Penal já determina. Mas agora, o ponto 2, para aqueles indivíduos, olha, está com desejo de matar-se e vai tomar uma lhamba de malanche, vai lá dar uns golos, fica todo fora de si, perde o discernimento das coisas e acaba matando-se. Será que não vai ser responsabilizado? Vai sim ser. Daí o artigo 2º vai dizer que a responsabilidade não é excluída a responsabilidade para o agente que tenha se colocado naquela própria situação. Porque o artigo expresso não é excluída a responsabilidade para o agente que tenha se colocado naquela circunstância. Ele mesmo queria ficar tantã, queria ficar maluco para fazer o que sóbrio ou lúcido não tinha coragem. Aí, na verdade, não há inimputabilidade. Vai ser, sim, responsabilizado criminalmente. Então, em suma, quando nós falamos sobre a inimputabilidade no direito penal, refere-se às situações que o próprio Código Penal vai afastar a responsabilidade criminal, seja em virtude da idade, neste caso tratar-se daqueles que tenham 15 anos para baixo, e também em virtude de padecerem de uma doença psíquica, uma anomalia psíquica, que não tenham então discernimento do que poderá ser certo, errado, lícito ou ilícito. O Código Penal entende que esses indivíduos não devem ser responsabilizados criminalmente. Devem antes ser internados, ir a uma psiquiatria, para que não possam então representar um perigo para a sociedade, meus amigos. E se gostaste desta aula, és novo no canal, subscreva. Olha, eu sou Ciro Teixeira, nossa família no Cotãs. Para vocês que já nos conhecem, já nos conhecemos, amigos e amigas, aquele like que eu sempre peço, comentário, não esqueçam de estar a sugerir temas para darmos continuidade às nossas aulas.